Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou aproveitar os irmãos em pé. Por gentileza, abram as Bíblias. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. João, capítulo 9, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. João, capítulo 9, versículos 1 a 12. Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus por esse dia, louvar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui com os irmãos. A minha gratidão ao pastor João Adair. Obrigado, pastor, mais uma vez, pastora Kátia, obrigado pela honra. Antes de qualquer coisa, pela amizade de vocês, que é infinitamente mais cara do que o convite em si. Obrigado, pastor, pela honra. Aos pastores da igreja, Deus abençoe. Obrigado por estarmos aqui hoje, por essa honra. Eu louvo a Deus por esse momento. E quero dizer aos irmãos que Deus tem uma palavra aos nossos corações essa noite. E eu acredito que é uma palavra de alívio, de consolo, de graça para um tempo tão complicado quanto esse que a gente está vivendo, não é? E eu tenho certeza que Deus falará conosco de um modo muito especial. E eu vou pedir um favor aos irmãos. Nós vamos ler o texto e quando nós terminarmos de ler o texto, aí você vai sentar e não vai fechar a sua Bíblia. Amém, irmãos? Eu sou um tipo diferente de pregador, eu gosto de que o texto fale, o texto vai falar. Eu não tenho qualquer problema de você não lembrar o meu nome no final do culto, só não esqueça o texto que eu li. O texto é sempre maior do que qualquer um de nós. Amém, irmãos? E esse texto aí tem tanto para falar que dá para fazer um seminário nele. Eu não vou fazer o seminário, que o pastor não deixa, né? Brincadeira, irmãos. Mas vamos pensar aqui essa noite no que esse texto tem a nos ensinar. Amém, irmãos? Acharam? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e voltei vendo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém, pode sentar. E por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Meus irmãos, uma das coisas que mais me fascinam no Jesus do Novo Testamento é essa capacidade que ele tem de ser um Deus em trânsito, um Deus que se movimenta, que anda, que não está paralisado pelas instituições, pelo sistema religioso. É mais fácil você encontrar Jesus na praça do que na sinagoga, ele é um Deus completamente livre. E ele transita nessa sua liberdade ao nível de quem não é. Ele vai para os pequenos, para os menores, para os que estão à margem. É tão bonito chamar o nosso Deus do Deus dos marginais, não é? É bonito e assustador ao mesmo tempo, mas ele é assim. Ele consegue transitar entre os que estão à margem e os que estão no centro. Aí esse texto que nós lemos mostra esse Deus em trânsito. Esse Jesus que se movimenta, que anda com os discípulos. Jerusalém nessa época aqui está em festa, gente de tudo quanto é lugar. Provavelmente um tempo até de um faturamento um pouco mais alto para esse rapaz aqui do texto, que é um homem cego de nascença, ou seja, sempre esteve nesse lugar. É uma dessas pessoas que fazem parte do que a gente chama de paisagem social. Eles existem no meio da vida da gente e a gente não nota, a não ser que eles morram ou nos contaminem, aí a gente percebe que eles existem.
não é? É gente que a gente fecha o vidro do carro, é gente que a gente finge que não está lá. Esse é o indivíduo que está ali todos os dias, que todo mundo sabe que ele existe e que ele vive do que sobra de alguém. Ele vive da esmola, do gesto plástico de jogar para o outro aquilo que não cabe mais em mim. Aí ele encontra um dia, na verdade, quem encontra ele é Jesus. Isso que eu acho espetacular desse texto. Está aqui um cego que não fala nada, ele não se prontifica. Não é ele quem grita mais alto que a multidão, como um outro cego da Bíblia. Ele não pede, ele não ora, ele simplesmente deve estar com a mão estendida, porque escuta o povo passar. Só que aí o texto começa com uma coisa que é maravilhosa. Na língua portuguesa fica melhor ainda a tradução do grego aqui, porque dá o gerúndio, passando Jesus. Jesus está passando, dando uma olhada, conversando com as pessoas, vendo o frenesi típico de uma multidão numa época de festa religiosa. E quando Jesus passa, eu amo isso em Jesus, as festas acontecem dentro da religião e para Jesus acontecem fora dela. Jesus é o Deus que às vezes não cura você te jogando num poço movido por algumas águas. Às vezes Ele te cura tirando de lá de perto. Porque para Jesus, a espiritualidade dos malandros, quem pode pula primeiro, não funciona. Para Jesus, a melhor é aquela que te tira de longe da malandragem gospel e te faz andar na vida de cabeça erguida. Esse aqui é o Jesus diferente. E é o que eu quero apresentar essa noite. Amém? Jesus está passando e a primeira coisa que me encanta no texto, que é um verbo muito forte na narrativa, é que ele vê. Jesus passando viu. É um choque. Irmãos, eu estou dizendo isso, eu sou escritor. E eu gosto de olhar os textos bíblicos por essa ótica do escritor. Eu sou fascinado pelo modo como João escreve. João escreve com contrapontos, ele cria, ele brinca com a narrativa. Por exemplo, ele ama contrapor gênero, homem e mulher. Capítulo 3, Jesus conversa com um homem, capítulo 4 com uma mulher. Aí o homem que Jesus conversa no capítulo 3, ele vai de noite. Com a mulher, ele vai meio-dia. O homem tem nome, é importante, Nicodemos. A mulher nem lembra mais o nome que tem, então é samaritana. Jesus trabalha com esses meios e João expõe isso. No capítulo 8, Jesus foi lá e perdoou, libertou uma mulher tratada em adultério. Aqui no capítulo 9 é um homem. Com essa mulher ele põe o dedo no chão e escreve uma nova história. Com esse homem ele põe o dedo no chão, molha o chão, cria barro e faz os olhos de alguém. João brinca com essas coisas. Ele é um escritor que gosta de jogar, tem um certo lúdico na história de João. Aí nesse texto João começa com um cego de nascença, mas um Jesus que vê. Ainda bem que nossas deficiências não são projetadas para ele. Eu posso não ver, ele nunca me perde de vista. Jesus passando viu. O texto tem um detalhe, principalmente no grego, é que a versão que eu estou aqui, a NVI, ela tira isso, mas é importante lembrar que o texto começa assim, ó, Jesus passando viu um homem cego de nascença. Esse é o original, e isso é fascinante, porque o modo como Jesus vê é diferente dos discípulos. Nós temos um choque de olhares nesse texto. Jesus vê de um jeito, os discípulos de outro, e o olhar dos discípulos estranhamente ainda nos habita, ainda sofremos dessa miopia espiritual crônica que os discípulos tinham. Jesus passa e vê, olha a sequência, um homem cego de nascença. Os discípulos veem, Senhor, quem pecou para ele nascer desse jeito aí? Ó? Jesus primeiro viu alguém, depois a deficiência. Os discípulos viram a deficiência e esqueceram que tem alguém. Até hoje a gente olha assim. A gente vê primeiro as coisas que a pessoa tem. Já percebeu como a gente se apresenta? Apresenta alguém, fala o nome e já pergunta logo, você trabalha com o quê? Né? A gente ama rótulos. Nós somos uma sociedade de sequestros de subjetividades. Se você sair na porta agora, você já é pedestre. Aliás, aqui nós temos isso. O palestrante, a pessoa que senta e escuta, aí você é pedestre ali, você é condutor no carro, você é cliente no banco, você é consumidor na padaria, você é aluno na escola, em casa é mulher, nem nome você tem mais. Nós vivemos no sequestro da subjetividade. Aí vem Jesus, viu um homem cego de nascença, enxergou alguém. Dá uma olhada no texto, o versículo diz assim no versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, e o termo é rabi, mestre, quem é que pecou aí, ó, para que esse homem nascesse cego? Dá uma olhada em mim aqui, ó. Olha o que está acontecendo nesse texto. Irmão, sinceramente, esse negócio aqui é assustador para mim. Porque sempre que eu olho para esse texto, eu tento olhar para mim, para saber se eu não estou agindo nesse automatismo perigoso dos discípulos. Os discípulos olham com um olhar de arrogância, um olhar de cima para baixo. Eles olham mais ou menos assim, ó, Senhor, nós estamos contigo porque nós somos bons, o Senhor nos escolheu, então tem alguma coisa legal na gente. Já esse indivíduo, coitado, olha como é que ele nasceu. Ninguém pode vir de Deus desse jeito. A lógica é, como é que pode vir do perfeito o imperfeito? Nós somos perfeitos, ele não pode ser assim. Então explica pra gente, busca a genealogia da maldade, puxa a raiz, de onde esse cara vem? Como é que ele nasceu assim? Aí colocam para Jesus as lógicas de vestibular. Alternativa A, ele pecou, não sei como, porque ele nasceu assim. Alternativa B, seus pais pecaram. A gente ama jogar a culpa na genealogia da gente.
A lógica é, Senhor, ensina para a gente. Só que eles não entenderam que com Jesus tem sempre uma alternativa C de cruz, Cristo, caráter. Jesus olha e diz assim, ó, nem ele pecou, e nem seus pais. É um santo cego. É como se Jesus dissesse, é melhor vocês baixarem a bola, porque hoje ele é maior que vocês. Hoje ele é o motivo da aula. Esse aqui é alguém que o meu pai fez, e na hora de abrir a janela da alma, que é colocar os olhos nele, o pai disse, não, esse eu vou deixar fechado, porque esse eu vou abrir pessoalmente quando eu estiver lá embaixo. É melhor vocês baixarem a bola, que ele é maior do que vocês aqui hoje. Às vezes a gente não faz ideia do que Deus está fazendo no contexto do outro. Por isso, nunca use a sua espiritualidade como arma de julgamento ou de intimidação. Você não faz ideia do que Deus está fazendo no canteiro existencial, que é alguém. Quando você chega naquela porta ali, o Espírito Santo pendura uma placa no seu pescoço, em obras. Então não se meta na obra de ninguém. Deus está trabalhando na vida de alguém, está abrindo olhos, está colocando de pé, está mexendo na audição. Alguma coisa Deus está fazendo, em algumas línguas Ele faz. Não é? Essa é a lógica de Jesus, um Deus que se movimenta e que enquanto se movimenta, descobre pontos de ruptura, lugares onde Ele pode agir. Agora, olha que coisa interessante, eu estou no versículo 2. Os discípulos me perguntaram, mestre, a gente está diante de uma aula, não vamos perder a oportunidade, mestre, quem é que pecou? E Jesus olha para os discípulos com um olhar assim, olha, isso não é uma aula, é alguém, existe gente atrás, tem uma história. Irmãos, a coisa mais terrível que pode acontecer à sua fé é quando você passa a olhar as pessoas como objeto e não gente. Você perde o olhar da graça, porque o olhar da graça enxerga alguém, sempre enxerga a pessoa. Quando Jesus te olha, não olha o que você tem, o que você possui, o que você projeta, a sua formação, nada disso. Isso é bom para nós, não para Ele. Ele enxerga gente, Ele enxerga filhos, filhas, gente em quem Ele está trabalhando. Ele enxerga projeto de amor. Olha que coisa interessante, é o versículo 3. Disse Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Aí coloca um porquê diferente. Eu acho interessante como Jesus redefine, pastor, o porquê dos discípulos. Os discípulos começam assim, ó. Mestre, quem pecou, para quê? E esse para quê é perverso, é maligno. Pecaram aí, aconteceu alguma coisa e ele nasceu assim. É um projeto dele assim. A malignidade vem assim. Até hoje essa coisa habita na gente, irmãos. Experimenta contar na igreja uma semana só de derrota ao invés de testemunho de vitória. Eu te garanto que alguém vai dizer, tem pecado aí. Os olhares de caçadores da maldade ainda nos habitam. Aí Jesus vem e diz, vocês só entenderam errado. Não tem um para quê, tem um porquê. Isso lhe aconteceu porque o meu Pai, que está no céu, está fazendo um projeto diferenciado na vida dele. Quando a gente entende isso, a cabeça amplia e a gente começa a perceber que não dá mais para traçar linhas onde eu não atinja o outro. O Espírito Santo arranca essas barreiras, destrói os diques de diferença que a gente põe e atinge gente na vida. Se a gente entende isso aqui, metade da nossa concepção de fé avança. A gente começa a perceber um Deus que não ficou preso às categorias de afastamento, mas é um Deus que chama para perto. É por isso que Ele é Deus do abraço, Ele é Deus da transformação, Ele é Deus da vida, Ele é Deus da cura. E cura para Ele não é apenas arrancar a doença, é dar a ela a redenção, de modo que até dói, mas já não dói como morte, dói como vida e aprendizado. Ele reestrutura o significado do sofrer. Por isso que Ele enviou um consolador, Ele sabia que a dor não ia sair de perto da gente, né? Então Ele mandou um consolador, aquele Deus honesto o suficiente para te dizer que aqui não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E todos os dias a gente tem que lidar com a própria malignidade. Sejam bem-vindos à igreja, o lugar onde a gente finge que é perfeito e Deus sabe que a gente não é. É ou não é? Olha o que diz o texto, versículo 4. Aí Jesus coloca um advérbio de tempo muito importante, enquanto é dia. Uma coisa que eu amo em Jesus é que Ele sabe trabalhar o enquanto. O enquanto é uma coisa tão fantástica. Escutem uma coisa aqui, ó. A felicidade habita no enquanto. Não é um lugar que você vai, é um jeito de ir. É enquanto abraça. Você já percebeu que o abraço só é bom porque tem timing, ele tem um tempo? Se segurar demais já fica esquisito. Você já fala, irmão, qual é que é? É ou não é? Fala a verdade, quem é que gosta do irmão que abraça demais? É um negócio esquisito, você tem que já dar um tempo. Peraí, não é? Tanto que a gente está sentindo falta do abraço agora por causa dessa máscara, essa coisa na gente, não é? Tem um tempo aí. As 3 primeiras garfadas na comida, o resto é gula. As 3 primeiras são fantásticas. É o enquanto do banho. O enquanto você acorda, acaba de perceber que está vivo. O pequeno milagre da existência. Tudo acontece no enquanto. Aí Jesus vem e coloca esse enquanto para trabalhar. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou,
A noite vem quando ninguém pode trabalhar e Jesus está fazendo um contraponto. Esse rapaz está na noite, as janelas da alma ainda não foram abertas, ele não enxerga. Só que hoje, o Deus que vê, é o que Jesus está dizendo, eu vou trazer ele à vida. Ele pode ter sido cego de nascença até mim. De mim para frente ele será vivo, alguém que enxerga e de nascença. Eu vou trazê-lo à luz, vou fazer um parto no meio da rua. Só Jesus faz isso. Aí ele faz uma teologia profunda e diz assim, no versículo 4 e 5, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo. E os fariseus devem ficar loucos quando ele fala eu sou a luz do mundo. Tem muito mais luminosidade em mim do que você imagina. Luz para Jesus não é apenas aquilo que a gente aciona no interruptor, a gente confunde a luz com a lâmpada. Para Jesus é toda uma potência de ser e viver, é uma energia da vida. É Jesus dizendo que qualquer lugar que ele chega amplia horizontes, ele reconstrói histórias, ele tira mofos de vida, ele arruma quartos para arejar a vida. Onde ele chega, luminosidades acontecem. Ele é um Deus de esperança no olhar. É ampliar o horizonte à medida que se anda. É parar com o pessimismo enraizado que existe em crente. Quer ver só? Vê se eu estou errado. A gente pega o Salmo 30, verso 5, que diz assim, o choro pode, possibilidade, talvez, pode durar uma noite. Olha a certeza do texto. A alegria vem pela manhã. Me mostra um crente que lê com essa ênfase que eu coloquei. O crente lê assim, a alegria, o choro vai durar um monte de noite. Se eu tiver sobrevida, eu vou talvez dar um risinho amarelo de manhã, não é? A gente vive de um pessimismo existencial crônico. Muita gente ainda tem essa visão meio que Santo Agostinho de um pessimismo crônico da vida. Aí vem a graça de Deus e começa a jogar essas luzes sobre a gente. Às vezes essa luz brilha aqui, à medida que você encontra um testemunho, como a gente viu aqui, de alguém que joga uma pequena luz sobre a sua vida para que você saiba que enquanto a graça de Deus estiver agindo sobre a sua vida, não há possibilidade das trevas permanecerem para sempre. A palavra de Deus, o Evangelho é libertação, é vencer todas as lógicas opressoras, sejam elas quais forem. Está dando para entender? Olha que coisa interessante, dá uma olhada, eu estou no versículo 5, né? Olha o versículo 6. Eu acho interessante que, não sei se você percebeu, mas até agora esse cego não diz uma única palavra. E eu entendo ele. Como eu me coloco no lugar desse homem aqui? Imagina por um momento isso aqui, Ele é alguém que passa a vida inteira como paisagem social da Jerusalém. Ele é alguém que vive da sobra do outro. De repente ele para e escuta, porque ele é cego, mas não surdo. Ele escuta que alguém que é mestre, porque se referiram a ele assim, que é mestre, está discutindo com os seus discípulos na frente dele, e o objeto da discussão é ele. E é a primeira vez na vida dele que o mestre está a favor dele. Eu também ia ficar quietinho, só curtindo o momento. É a primeira vez que ele é o centro de uma discussão filosófica teológica. É a primeira vez que ele é o centro de uma reconstrução de vida. Jesus está falando de luz, luminosidade, glória de Deus, luz do mundo. E o cego está pensando, e é comigo. Tentaram falar contra mim, disso eu já estou acostumado. Só caí agora, a coisa inverteu. Porque é a primeira vez que o mestre dos discípulos abaixa eles e levanta a mim. No meio da rua. Ele está começando a ver que existe um Deus que é capaz de redefinir histórias de opressão e fracasso. E ele faz isso no meio da rua. Quer ver uma coisa linda? Olha o que diz o versículo 5, do 5 para o 6. Está um silêncio dele aqui, aí o versículo 6 diz isso aqui, Tendo dito isso, ou seja, falando com os discípulos, cuspiu no chão, é uma atitude de Jesus, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Bom, qualquer pessoa aqui sabe muito bem aquele barulho característico de alguém que vai cuspir. Não peçam que eu não vou fazer, mas pensa por um momento. O homem é cego e Jesus começa toda uma imagética, tem todo um trabalho montado aqui, é toda uma estética. Jesus vai e cospe no chão, abaixa, começa a fazer lodo. Os discípulos olhando, eu percebo carinhas de nojo. Os discípulos olhando, o indivíduo só escutando o que é que está acontecendo aqui. Aí Jesus estabelece uma coisa magistral. Até aqui Jesus é teológico, ele conversa, expõe, dá aula, quebra paradigmas, arrebenta com alguns processos, com religiões de muito tempo, de maldições e maldições, ele desmonta isso aqui, de repente ele pega essa coisa que ele fez no chão, esse quê escandaloso da graça, atinge o homem com a própria mão e toca. Quando Jesus faz isso, estabelece um link completo, está dizendo, olha, eu não apenas falo sobre você, eu não apenas invento teorias sobre você, eu toco em você para que você saiba que eu me importo com você ainda cego, ainda pequeno, ainda imperfeito, eu estou tocando em você e admitindo que entre nós não há barreiras. Como é bom saber que nós temos um Deus que se aproxima.
Nós temos um Deus que rompe as barreiras e toca na gente. Nós estamos vivendo uma geração que tem muito mais tempo de tela do que tempo de contato. Uma geração perigosa. Aí você tem um Jesus que não faz isso, ele toca, ele aproxima, ele conversa, ele gosta. Uma coisa que me encanta em Jesus é que tudo que é normal da gente, ele fazia. Pensa num Deus espetacular. Ele comia, ele dormia, ele aparece dormindo num barco. Jesus é o único Deus de todas as grandes mitologias que você vê andando normal. Eles gostam de voar, serem carregados, aparecer num vulcão, no Amenome, na Canuche, nos cumes do Himalaia. O Jesus que a gente serve, não. É o único Deus que a narrativa apresenta ele andando. Ele andou tanto que andou nas águas. Ele é o Deus que você serve. Ele é livre para se aproximar e tirar barreiras. É libertador andar com Jesus. Tendo dito isso, cuspiu no chão, versículo 6, misturou a terra com a saliva, aplicou sobre os olhos do homem. Aí vem a coisa, versículo 7, então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. É interessante que toda a cura de Jesus tem discipulado embutido. Jesus nunca cura por curar. Não é apenas um mágico estabelecendo um monte de coisas. Quando ele cura, tem um discipulado envolvido. E esse discipulado parte pela lógica da obediência. Eu não vou te dar de graça, mas pela graça. Se quiser ser curado, vai ter que ir lá se lavar. Eu não vou jogar água na sua cara. Tem um movimento aí. Mais do que isso, olha que incrível. Jesus olha para ele, a lógica é, vá até o Siloé. Só que olha que incrível. O próprio Jesus nada mais é do que o enviado de Deus. Como enviado de Deus, ele envia esse indivíduo. Para onde que ele envia ele? Para um tanque chamado Siloé. Aí para nós que somos brasileiros, tem entre parênteses aí, que significa enviado. Para ele nem precisou, Siloé já significa enviado. Agora, olha que incrível, olha o que Jesus está fazendo. Eu sou o enviado, e como enviado eu envio, de modo que eu prego aquilo que vivo. Como eu sou enviado de Deus, eu posso te enviar. E como eu posso te enviar, vou te enviar sabendo que você é cego para um lugar que chama enviado. Você não se perde nem que queira. Está tudo estabelecido. O enviado te envia para um lugar chamado enviado. Daí para frente você segue o seu caminho. Se você tiver coragem de ser enviado por mim, eu vou fazer de você uma luz capaz de brilhar no meio dos horizontes. É assim que a graça acontece. Ela se estabelece como uma nova forma de ser e viver. Novos caminhos, novas agendas, novos calendários. Olha que coisa interessante, ó, no versículo 7. Vá até o Siloé, que significa enviado. Aí vem o texto que diz assim, ó, no finalzinho do versículo 7. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Uma coisa que me encanta na narrativa de João, no modo como João escreve, é a forma direta de João. Eu costumo brincar, irmãos, com os alunos, eu digo que a Bíblia é o livro mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. É impressionante como as narrativas mais modernas não atingem a Bíblia. É incrível isso. Por exemplo, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, Paulo é bem diferente de João para escrever. Só para Paulo dizer a seguinte frase, ó, éramos escravos do pecado, mas aí depois que chegou Cristo, pela sua graça, nos libertou do império do pecado e da morte. Essa frase que eu acabei de dizer em menos de 10 segundos, Paulo leva 11 capítulos em Romanos. Dá uma volta imensa para você entender. Claro que é profundo, é argumento sobre argumento. Já João é o contrário, João antecipa o Twitter, ele escreve em 140 caracteres. Fui, lavei, voltei vendo, hashtag partiu. É direto, né? Ele não enrola, ele é direto. E tem um porquê no texto. Olha que coisa incrível, versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Tem um detalhe desse versículo 7 para o versículo 8 que é extraordinário. Eu espero que Deus fale ao seu coração com o que eu vou te dizer aqui, ó. Pensa comigo por um momento. Esse homem é cego de nascença. Desde que ele nasceu, ele nunca viu absolutamente nada. Ele nunca viu a cama onde ele dormiu a vida inteira. Ele nunca viu a própria mãe, o rosto dela. Ele nunca viu a casa dele. Se tem uma coisa que deve atiçar a curiosidade dele, é como são as formas da minha casa. Eu acho incrível que quando Jesus dá a ele uma ordem, ele vai para o Siloé e lava. Quando ele lava e percebe que ele está enxergando, o primeiro lugar que ele volta é para casa. O texto diz assim, ó, que os vizinhos, se são os vizinhos que moram na rua dele, sim ou não? Ele volta para casa. Olha para onde que ele volta quando ele percebe que agora ele tem visão. É para casa que ele volta. Sabe por quê? Porque todo milagre que Deus fizer na sua vida vai te devolver para a sua família. Milagres de Deus acontecem na sua casa. Milagres de Deus te levam para dentro da casa. Milagres de Deus te põem de pé no meio da sua família. Milagres de Deus te fazem ver sua casa. Milagres de Deus trabalham com a sua família. De modo que Deus não trabalha com amante, Deus não trabalha com caso, Deus trabalha com alianças. Então Ele te devolve para a sua casa, Ele te devolve para a sua família, Ele te põe de pé. É assim que Deus trabalha. Quando Ele lava os olhos, tenta imaginar por um momento o impacto emocional disso. Quando Ele lava os olhos e percebe que está vivo, Ele quer voltar para casa. Então Ele entende que é preciso ter um novo caminho, um novo jeito de chegar em casa.
Por mais que ele tenha morado ali a vida inteira, ele vai ter uma outra forma de entrar em casa. É um novo jeito de rever o desejo, o ansioso dele, voltar para o lar, voltar para dentro de casa. E quando ele vai chegar em casa, ele vai descobrir algumas pessoas. Olha o que diz o versículo 8. Seus vizinhos, e é no plural, e os que anteriormente o tinham visto quando mendigo. É uma segunda categoria de gente aqui, ó. Tem os vizinhos e tem esses que eu chamo de habitantes da janela. Já ouviu falar? Gente que monitora a vida da gente quase que 24/7. Não tem? São os habitantes de janelas, eles vivem por aí, eles sabem tudo sobre a gente, eles têm essa incrível capacidade de descobrir tudo que a gente sabe, tipo um 007 gospel que conhece os podres de todo mundo. Eles aparecem nesse texto aqui e em comunidade, são plural. Olha o que diz o texto. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto quando o mendigo perguntaram, olha a pergunta, não é este aquele que ficava mendigando? Eu acho interessante que eles perguntam assim de longe, será que não é ele? Tem alguma coisa diferente no modo como esse rapaz chegou? Tem um outro jeito que suscita pergunta. Uma coisa que é tremenda do Evangelho, e pouca gente para pensar nisso, é que o Evangelho, uma vez que nos transforma, deve suscitar perguntas nos outros. O Evangelho redescobre olhares, faz com que o mundo te enxergue de modo diferente. Mesmo que você trabalhe na mesma repartição 500 anos, o mundo tem que ver novas posturas, novos olhares, novos formatos de ver. Porque imagina comigo, se é domingo, 5:30 da tarde, você está de terno e gravata, com uma Bíblia gigante, a capa é preta, a letra é branca, escrita Bíblia Sagrada, você em pé no ponto de ônibus, alguém para e diz, você é crente? Não é tremendo, é só a constatação óbvia de um fato. Agora, quando você está no seu trabalho, completamente uniformizado, a quilômetros de uma Bíblia, e tudo que a pessoa consegue enxergar são os seus olhos, ela encosta em você e pergunta, você é crente? Aí é milagre. Aí tem um novo jeito de andar, um novo jeito de viver, novas inclinações, tem alguma coisa diferente, tem luz, e onde tem luz, além de iluminar o caminho, ela aquece, porque as pessoas ao seu lado precisam sentir um calor diferenciado que vem de você, muito além das chamas frágeis que a gente tem, é um calor que vem de uma luz, e essa luz tem que vir de dentro. Olha o que diz o texto. Seus vizinhos perguntaram, versículo 9, eu acho interessante o versículo 9, que diz assim, ó, alguns afirmavam que era ele. Você já viu que tem gente que tem certeza sobre a gente sem nem perguntar? Não tem? Gente que jura que você é assim, até que de repente acontece alguma coisa. Já aconteceu com você de olhar para alguém na igreja e não ir muito com a cara dele, né? A gente não gosta de falar essas coisas na igreja, né? Porque a gente finge. Mas pensa por um momento que você não vai muito com a cara da pessoa, aí você cria juízos à distância dela. Até que de repente, pelos milagres da graça da vida, você se aproxima da pessoa, começa a conversar, faz uma amizade incrível, e no meio de um desses almoços de crente, que tudo de crente termina à mesa, né? A gente vai e diz para ele assim, olha, quando eu te conheci, eu achava você terrível. Já aconteceu com você? Ou seja, grande parte da gente faz parte desse pessoal daqui, ó, né? Eles começam dizendo assim, ó, eu tenho certeza que é ele, eu garanto que é ele. Mas olha o que o texto diz na sequência. Outros diziam, não, parece com ele. Esse é o pessoal que tem síndrome de cineasta, ele fica de longe. Parece, lembra, tem o jeito dele, tem o estilo dele. Agora, olha que interessante. Ele próprio, e o termo no original grego é determinadamente insistia. Sou eu. Já pensou você ter que definir que você é você e brigar por isso na rua? Eu me lembro que numa dessas viagens da vida, eu estou num hotel, estava vendo lá uma reportagem, e na reportagem dizia que uma senhora que recebia a aposentadoria lá do INSS, uma coisa assim, deu lá no cadastro que ela tinha morrido. Então ela foi lá para defender, que estava viva. A cena foi dantesca. Ela de um lado do balcão, a moça do outro. Imagine a cena, a moça, ela dizia, moça, eu estou viva. E a moça dizia, mas senhora, que diz que a senhora morreu, senhora? Aí elas falam assim, senhora, que diz que a senhora morreu, senhora? Mas eu estou viva, moça, eu estou aqui, eu vim aqui dizer que eu estou aqui, eu existo, mas aqui diz que a senhora morreu, senhora, não posso fazer nada, senhora, não é? Já pensou você definir que você é você? Ele insistia, sou eu. Eu gosto de imaginar essa cena, imagina por um momento, teologia tem um quê de teatro, precisa da sua imaginação, a imaginação é uma das maiores bênçãos da vida. Imagina por um momento, só o que é isso aqui, ó? Um homem parado diante de uma plateia que tenta investigar se ele é ele. Alguém ativa memórias para lembrar que é ele. Só que lembre-se que a única coisa que mudou é que ele agora lavou o rosto e enxerga. Só novos olhos surgiram da mesma matéria-prima de Gênesis, porque João reescreve o Gênesis, do pó da terra. O mesmo Deus que fez um homem inteiro, agora fez 2 olhos para um que não tem. Ele molda a mesma massa, a mesma origem, bota digital no indivíduo. Agora ele está parado e todo mundo olha para ele. Mudou tanto assim.
A roupa é a mesma, o jeito de andar é o mesmo, a casa é a mesma, o endereço é o mesmo, mas os olhos são diferentes. E quando os olhos são diferentes, Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, como serão terríveis as trevas que habitarão em ti? A lógica de Jesus é, se eu mudar os teus olhos, você vai olhar diferente para as pessoas e elas diferente para você, o feedback muda. Ou seja, para Jesus o maior impacto que alguém causa não é quando ele consegue gritar, falar, pregar, cantar. Isso dá para fazer pelo treino. É quando ele consegue olhar e enxergar gente que ninguém mais vê. É quando pelo radar da sua vida nenhum despossuído passa em vão. É quando você tem coragem de orar o Pai Nosso e lembrar que se orar o Pai Nosso, o pão nosso também aparece. De modo que quando eu oro o Pai Nosso, ninguém mais morre de fome perto de mim. Porque se o Pai é nosso, o pão também é. E ninguém mais passa fome perto de mim. Porque essa graça estabelece um novo jeito de enxergar aqueles a quem Deus se revela. E Deus te trouxe aqui hoje só para lembrar você que Ele te enxerga de um jeito diferente. E uma vez que Ele te enxerga de um jeito diferente, te faz ver de um jeito diferente. E quando você vê de um jeito diferente, percebe a graça de Deus sendo feita em gente como a gente. Olha que coisa interessante, ó. Versículo 10 diz assim, ó. Aí começa uma coisa que ainda é muito atual na gente. Começa o burburinho do milagre. Esse é o problema do milagre. Milagre costuma tirar a nossa atenção daquilo que é a essência, para aquilo que é a evidência. É um problema grave disso. Aconteceu com Lázaro, por exemplo. Jesus vai lá dar um grito na beira do túmulo. Lázaro, vem para fora. São 2 milagres. O primeiro da ressurreição, o segundo é dele todo enrolado de faixa até em cima e com um pano na cara aparecer na porta. Não é um milagre? O impacto dessa palavra é colocar de pé. Ou você acha que ele rolou para o canto e veio pulando até a porta? Ele aparece vivo. Agora, olha que incrível, Jesus tira aquele homem da morte, fica todo mundo paralisado, perplexo, em estado de choque diante daquela visão. Eu já imagino gente desmaiando, aquela situação toda. Só Jesus percebe o que ninguém vê. Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Olha o que ele está dizendo, gente, eu trouxe ele da morte para a vida, porque nenhum de vocês pode fazer isso, mas tirar as faixas de morte, dar banho e colocar em casa é com vocês. Eu trago da salvação, a discipulação é com vocês. Discipulem ele, tirem o cheiro de cemitério, devolvam a vida. Só Deus enxerga aquilo que está atrás do milagre, alguém. As pessoas aqui querem agora a lógica do milagre, o pragmático, a matemática, o método, como funciona. Olha as perguntas no versículo 10, ó. Como foram abertos os teus olhos? A pergunta do como ainda é muito nossa. Como é que foi feito isso? Milagre, eu fico imaginando se fosse hoje, pastor. Imagina se fosse hoje, com esse pessoal que gosta de alardear milagres. Imagina eles fazendo isso aqui, aí de repente eu senti quando raios e trovões, e o tanque Siloé começou a borbulhar, e eu senti arrebentar os meus olhos, eu senti vermelho, aí surgiu um globo ocular aqui, de repente outro aqui. A gente é o delírio com esse negócio aqui, ó. E é isso que essa multidão quer. A multidão quer um show, ela quer um espetáculo. Multidão sempre foi assim. É por isso que Jesus é o único caso de famoso que fugiu de multidão na Bíblia. É incrível isso. A gente tem esse fascínio por multidão, porque é uma retroalimentação. Você usa a multidão para o seu ego e ela te usa para os seus delírios. A gente faz isso o tempo todo. É guerra de egos. Aí vem aqui no texto o povo dizendo, e aí, como é que foi feito? Explica para a gente, dá o passo a passo. Como que ele fez? É mágica. Como é que faz a coisa aí funcionar? Aí olha o que diz o texto. Eu acho tão tremendo esse texto aqui, porque o versículo 11 diz assim, ó. Ele respondeu, o homem chamado Jesus. Eu acho tremendo que isso aqui é aprendizado. Ele escutou lá atrás que Jesus passa e enxerga um homem cego de nascença. Então ele também não enxerga apenas um Deus que distribui milagres. Ele enxerga um homem chamado Jesus. Alguém me curou e tinha cara. E eu gosto da cara desse Deus. Jesus é a selfie de Deus. Você olha para ele, você enxerga o sagrado. O homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Aí ele repete, eu fui, lavei e agora vejo. Irmãos, é um testemunho para aquela relação daquele povo, tão sem graça que eles não gostaram. Olha o que diz o versículo 12. Eles perguntaram, onde ele está? A lógica é, não gostamos do seu testemunho não, a gente quer pegar com ele, qual é que ele tem mais detalhe, né? Seu testemunho é rápido demais, é uma coisa que não dá nem para a gente levar para a rádio. Seu testemunho não dá talk show, não dá tempo, né? Como é que a gente vai vender um negócio desse? Imagina a lógica, subjetividade não vende, a gente vai vender como isso? Fui, lavei, voltei, vendo, não tem graça, a coisa não funciona, não pega, não tem impacto. Um pastor falou para mim uma vez, rapaz, você precisa dar uma encorpada, dar um murro no púlpito de vez em quando você pregar, você vai explodir. Eu brinquei com ele, pastor, desculpa, eu não quero explodir, porque o que explode geralmente morre, eu só quero viver. A gente está passando do ponto de entender a verdade incrível que esse texto tem para a gente. Como é lindo saber que nós temos um Deus que não faz mágica, Ele tem milagre.
E o milagre dele não é manipular as situações e as emoções, é a partir da graça de receber. Ele cura porque ama, ele cura porque te autoriza a ser você. Esse aqui não é um Deus que dá, é um Deus que ajuda a ser. Ele devolve a autoestima. Esse cara agora pode ir para onde ele quiser, ele toma banho sozinho, ele vai para a vida sozinho. Jesus devolveu a ele a vida, abriu a janela da alma e vai viver. Jesus está te chamando aqui hoje para valorizar a vida. Toda fé cristã é uma fé que valoriza a vida. Tudo na fé cristã é valorização de vida. É tanto da vida que uma coisa que eu acho interessante, se eu perguntasse aqui na igreja assim, ó, Jesus é um exemplo para tudo, sim ou não? Todo crente que tivesse acordado diria sim, é ou não é? Menos velório. Pode perceber que Jesus estragou todos os velórios que ele compareceu, todos. Até no de Lázaro, que ele chegou 4 dias depois, ele trouxe o rapaz de volta à vida. O nosso Deus é celebração de vida até a medula, é vida o tempo todo. Ele rompeu a lógica da morte. Por isso que a gente está celebrando isso aqui hoje, é vida. Para mim, o maior congresso da história da igreja é isso aqui, ó, uma vez por mês, esse celebrar a vida. Quer ver só? Imagina, por exemplo, só para vocês entenderem, agora está muito forte isso por causa desse tanto de morte que a gente tem no mundo, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Agora imagina por um momento que a gente está aqui hoje conversando, todo mundo aqui na igreja, no culto, e de repente alguém morre na semana, durante a semana. Aí a gente recebe aquela notícia inesperada. Está aí um negócio esquisito da morte, já era para a gente ter acostumado com ela, né? Ninguém acostuma, porque ela ainda tem o inesperado. Ela traz isso no seu bojo. O fantasma ainda tem esse nome. Aí ela vem, pega alguém. Imagina, por um momento a gente não sente uma sensação ruim. Que coisa estranha. Aí a gente começa com frases feitas. Meu Deus, o Senhor levou. Para morrer basta estar vivo. Meu pai, o homem estava aqui ontem e agora já morreu. Meu Deus do céu. A gente começa com uma série de frases. Sabe essa coisa ruim que a morte causa na gente? Agora prepare o seu coração. Essa coisa ruim que a morte causa na gente, Jesus causou na morte. Porque imagina só quando a morte descobriu, depois de 3 dias que Jesus estava vivo de novo, como foi o susto da morte quando Jesus apareceu e botou um cântico na boca de Paulo, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita, tragada foi a morte na vitória. Olha que tremendo. Teve um poeta inglês do século XVIII chamado John Donne. John Donne teve na época da peste, a peste devastando a Europa, ele ficou doente, achou que estava com a peste, entrou para um quarto e se fechou no quarto, e graças a Deus não era peste, e ele liberou um dos mais tremendos poemas da história da igreja, chamado Morte, Tu Morrerás. No meio do poema ele diz assim: ó morte, tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores, só porque tu tens os venenos, as armas, e os homens te utilizam para se libertarem dos teus inimigos? Morte, tu pensas que pode me assustar, só porque vens levando gente da minha família desde que eu nasci? Aí ele para, eu acho tão tremendo, ele para e diz assim: morte, tu não és. Tu és apenas a parábola empobrecida de um sono. O meu Deus, sabendo que um dia eu morreria, Ele me faz dormir todas as noites, para que os meus amados da casa, me vendo dormir, saibam que eu não estou sob o teu poder ainda, porque de manhã eu me levantarei. Então, ó morte, um dia tu morrerás, e eu estarei presente no teu velório, porque a promessa de vida eterna é para mim, não para ti. Portanto, morte, tu morrerás. É por isso que crente é o povo mais maluco da face da terra. Vai para um cemitério só para ter certeza que ele não está lá. Olha que tremendo que é isso. A gente está aqui hoje tendo a certeza feliz de que a morte não tem mais a última palavra na história do cristão, porque a nossa luz foi acesa dentro de nós pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é milagre, é motivo para a gente adorar e glorificar a Deus pela vida. Ele é o Senhor da vida o tempo todo, e onde Ele se estabelece, a vida chega. Acho interessante que o povo pergunta para ele assim: onde é que ele está? E ele responde: não sei. Pensa numa resposta libertadora, saber dizer não sei, eu não posso possuí-lo para mim, eu não coloquei rédeas nele, ele me curou, mas me libertou até dele, ele é livre para ser quem é, depois eu encontro com ele. Aliás, é tão tremendo saber que Jesus não manipula, nem de modo mercadológico, dá um jeito de ficar com esse rapaz para ele. Jesus podia fazer assim, ó, o seguinte: você lava os olhos lá no Siloé, quando você vai perceber que quando você lavar os olhos, você vai me enxergar. Você volta para mim para você me enxergar primeiro. Quem te curou fui eu. Jesus não faz isso. Simplesmente manda ele se lavar e sai de cena. Jesus só quer que ele enxergue. Não precisa aprisioná-lo a uma nova possessão chamada igreja. Ele só quer que o rapaz seja livre. Porque Jesus, o texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que significa isso? Raciocina no reverso. Tudo aquilo que não liberta não é a verdade. Qualquer opressão, seja ela religiosa ou do bem, se é opressão, não é a verdade. A verdade liberta. E a liberdade é tão assustadora para a gente que a gente bota cabresto nos outros.
Aí vem o Jesus e arranca as faixas da morte, arranca as trevas do olhar e faz o homem ficar de pé para dizer: eu quero que todo mundo saiba que a partir do momento que esse homem andar pela vida, todo mundo vai ter que dizer para ele: esse homem um dia não via nada, até o dia que encontrou com Deus capaz de cuspir no chão, fazer lodo, passar nos olhos dele, dar uma ordem e sumir do mapa. Temos um Deus que não precisa o tempo todo que a gente fica olhando para ele como se a gente só o admirasse. Nosso Deus não sofre de baixa autoestima. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele está aqui hoje só para que você se lembre de quem você é. E ele te faz enxergar isso aqui essa noite. Amém? Fica de pé, por favor, com a permissão do pastor. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite tão proveitosa, Senhor. Obrigado pelos teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Só o Senhor sabe a dimensão que eles estão passando, a vida como está indo, o que está acontecendo, os dramas, as tramas da vida de cada um. Mas graças a Deus, que as tuas misericórdias não têm fim. Que a tua palavra, Pai, encontra cada coração aqui hoje e mexe em cada estrutura, em cada ponto, em cada vida. Que o teu Espírito ministre vida sobre cada coração, vida na espiritualidade de cada um, vida no casamento de cada um, vida nos sonhos, nos projetos de cada um. Abre os nossos olhos, Pai, para que a gente enxergue do teu ponto de vista, não do nosso. O nosso é pequeno, alcança pouco, nossa mira é baixa, mas a tua não, é infinitamente superior à de qualquer um aqui. Que a tua bênção e a tua graça esteja sobre cada um de nós. Amém. Que Deus te abençoe. No final, se você quiser, acho que ali no canto ali tem alguns dos meus livros. Eu tenho 22 livros lançados, a maioria está esgotada, o que é um bom sinal, né? Eu tenho alguns deles ali. Por exemplo, Quando a Vida Dói. É o livro meu que mais saiu no Brasil e fora do Brasil. Notem que eu coloquei Quando a Vida Dói, não é se doer, porque vai doer. Se não doeu ainda, é melhor comprar o livro antes, né? Quando a Vida Dói. Temos um também, eu trabalho muito, a minha área de trabalho é com a liderança, o pastor sabe disso. E chama-se O Líder Indispensável. Fiz uma brincadeira com esse prefixo in, para dar o indicativo de você descobrir se é dispensável ou indispensável. Tem um também sobre o fruto do Espírito, pequeno tratado de nutrição espiritual. Um sobre a prática ministerial. E se não me engano tem um do Spurgeon, príncipe dos pregadores, pela graça, um texto maravilhoso. E um sobre o apóstolo Paulo, a sabedoria das últimas palavras de Paulo, conselhos de um velho apóstolo, que é um livro espetacular que eu tenho ali. Sei que tem esses mais alguns temas lá. Amém, irmãos? Obrigado, Deus abençoe. Como dizem os rabinos, se você deixar um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira a página. Só o preguiçoso não lê. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado.